Tamo junto, torcida tricolor. Vamos falar um pouco da reapresentação do Fluminense. O Fluminense se reapresentou hoje no CT Carlos Castilho, na parte da tarde, já fez um treinamento. Algumas surpresas no treinamento, entre elas o Inácio e o Keno, já treinando os dois. O Inácio já vinha treinando antes e o Keno voltou a treinar. E uma ausência que preocupa, que é o Thiago Silva, que até agora não treinou, está fazendo um trabalho especial na academia e com o preparador físico, enfim. Thiago Silva não tem treinado no campo, é preocupação para o Fla-Flu, mesmo estando um pouquinho mais distante do Fla-Flu, só dia 17, ainda tem mais de 10 dias pela frente. Tomara que ele se recupere, porque é um jogador imprescindível para arrumar aquela zaga ali do Fluminense. Todo mundo cresce quando o Thiago Silva joga, o Thiago Santos cresce, todo mundo cresce na partida, porque é um cara que consegue arrumar ali a defesa do Fluminense. Então a gente torce para que ele volte para poder nos ajudar aí nessa reta final. O Fluminense já começa a pensar na reformulação do elenco para 2025. Pensar de forma errada, Para mim, pensar de forma errada. Ele está pensando em devolver o Gianluca Midi, de 20 anos, que foi contratado por empréstimo, um atacante, colombiano. E o jogador será devolvido, segundo informações. O jogador teve poucas oportunidades, E para a comissão técnica ter feito uma avaliação tão negativa do jogador, não entendi. Porque o jogador foi para o sub-20, arrebentou nos jogos, Teve jogo que ele fez 2, 3 gols. Então não dá para entender essa avaliação. Será que o jogador está treinando tão mal assim e o Renato Augusto está arrebentando nos treinos? Não entendo. Sinceramente, eu não entendo essa ótica da comissão técnica do Fluminense. O Renato Augusto deve estar jogando pra cacete no treinamento, Mas não entra no jogo. Não dá para entender. E o garoto de 20 anos, que pode ter um futuro pela frente, e o Fluminense pode até vender o garoto mais tarde. O garoto que é barato, ele foi adquirido por $450 mil, o empréstimo dele. Quer dizer, para comprar o passe dele deve ser uma bagatela. O jogador que podia se criar aqui, podia pegar corpo e ser vendido amanhã ou depois. Esse não serve, vai ser devolvido. De repente, quando ele tiver 40 anos, o Fluminense traz ele de volta. Ele sai agora, arrebenta em outro clube. Quando ele estiver se aposentando, o Fluminense traz. Sinceramente, galera, não dá para entender esse planejamento. Tá me dando ódio. Tá me dando ódio falar do Fluminense, falar desse planejamento dessa diretoria. Sinceramente. É um absurdo isso, um absurdo. Eu queria saber como é que vai ficar a situação também daqueles jovens da base que foram emprestados, para times pequenos da terceira, segunda divisão, para Portugal, para o Raio Parta. Eu queria saber como é que vai ficar a situação deles. O Luan Freitas, zagueiro, o Iago Ferreira, meia, e o Kaique Almeida, zagueiro. Eu queria saber se esses jogadores vão voltar ou não vão voltar mais. É isso que eu queria saber, só isso, E também queria saber como é que vai ficar a situação dos veteranos do elenco, Aqueles come e dorme, que recebem salário, comem, fingem que treinam, fingem que jogam e recebem um alto salário do Fluminense. Esse que eu queria saber como é que vai ficar, Renato Augusto, Gabriel Pires, Felipe Alves, Manuel, Marcelo, Felipe Melo. São 7 jogadores. Como é que vai ficar a situação dessa galera? Vocês já têm um prognóstico? O que vocês vão fazer no ano que vem com essa galera? Porque eu já saberia o que eu ia fazer. Com todo respeito ao Marcelo e ao Felipe Melo e aos demais jogadores, eu ia rescindir o contrato dos 7. Ia desejar boa sorte, ia agradecer, ia ficar na história do Fluminense, principalmente Felipe Melo, Marcelo, Manuel e outros, mas eu ia agradecer e a vida que seguia, Não dá mais, E o Terãs, vai ou fica? Antônio Carlos, vai ou fica essa baranga que vocês contrataram? E o Arias, vai ser negociado? Deve ser, Quem vem para o lugar do Arias? Vocês já sabem? O scout de vocês já está trabalhando para isso? Pergunta que eu gostaria de uma resposta. O Ganso vai para o Santos, fica no Fluminense? O que vai ser feito do Ganso? E ele vai ficar jogando no Fluminense até quantos anos? 50 anos? Não tem um substituto para o Ganso? Não vai contratar? É isso que eu queria saber. Enquanto o Botafogo tem 2, 3, 4,
Flamengo tem uma porrada, o Fluminense só tem o Ganso, não tem uma reserva para o Ganso. E o scout do clube? Já começou a se mexer? Ou vai deixar para a última hora? Né? O time precisa fazer a pré-temporada completo, com os contratados e com os jogadores que vão continuar no elenco, para poder esse time ganhar corpo e começar a temporada bem. Mas não, o Fluminense é tudo errado. Começa a pré-temporada, quando começam os campeonatos, os caras vão chegando, aos poucos. Chega um, aí 2 meses depois chega outro, é assim. No Fluminense é assim. Planejamento não existe. Eles não sabem que palavra é essa. Que palavra é essa? Planejamento. Será que no dicionário do Mário Bittencourt e da diretoria dele existe essa palavra? Planejamento? Não sei. E outra coisa, tá? Esses jogadores do atual elenco precisam se fechar para tirar o time da situação atual, tá? Que eles colocaram, tá? A gente tem pela frente 5 jogos em casa e 5 fora. Em casa a gente tem o Atlético Paranaense, Grêmio, Fortaleza, Criciúma e Cuiabá. Fora de casa a gente tem Flamengo, Vitória da Bahia, Inter, Atlético Paranaense e Palmeiras. Desses 10 jogos, o Fluminense precisa vencer 5, tá? Para escapar, para chegar aos 45 pontos e escapar da zona do rebaixamento para a segunda divisão. Tá bom? Então esse é o dever de casa. Vocês já foram eliminados de todos os torneios. Só tem agora o brasileiro para vocês tirarem o Fluminense da situação que vocês colocaram. Tá? Vocês estão recebendo em dia, vocês têm premiação, vocês têm a total mordomia. Então agora, cambada de baranga, vocês têm que tirar o Flu da situação que vocês colocaram. Tá? Vocês têm muita folga, muita folguinha. É domingo, é sábado, é sexta, é uma porrada de folga que essa diretoria dá para vocês. Por isso que o Fluminense está na situação, tá? Aí na semana que vem tem mais folga. Aí vem domingo, segunda de folga de novo. Que porra de tanta folga para um time que está quase rebaixado, que está rondando a zona de rebaixamento. Os caras tinham que estar treinando 24 horas, não é dando folga não. Entendeu? Não é dando folga não, tá? E então é isso, galera. Eu queria saber essas respostas aí, se a diretoria puder dar, eu agradeço, tá? Amanhã a gente volta aqui falando de Fluminense. Eu tô meio chateado, tô meio bolado com várias notícias que eu venho ouvindo aí na mídia. Essa do Lucumi foi uma que já me deixou com raiva, com ódio. Quer dizer que o garoto de 20 anos não serve. Agora essas merda de quase 40 anos servem para ficar sentado com a bunda do lado do treinador, dando opinião na maneira do time jogar. Agora entrar que é bom nada. Está ocupando o espaço de um jovem que poderia entrar e mudar a cara do jogo, por exemplo. É um absurdo isso, gente. É um absurdo. Não tem o que falar. Sinceramente, não tem o que falar. Tá? Peço a galera que se inscreva no canal, que deixe o like. E quem quiser se tornar membro do canal está convidado também. Quem quiser. Quem não quiser, paciência. Um abraço a todos, saudações tricolores. Amanhã a gente está junto com mais informações do Fluminense para vocês. Fiquem com Deus, galera.